Meu nome é Alessandra Braus, idealizadora do Ateliê Arte Casa, e é um prazer ter você nesta aula onde juntos vamos confeccionar um painel de coelho, destacando que o diagrama do coelho não é a exclusividade da época de Páscoa, você pode adaptá-lo e utilizar em outras decorações durante o ano, como por exemplo numa decoração mais rústica, estilo farmhouse, ou numa decoração de quarto infantil. Então, você pode pegar este diagrama e adaptá-lo em projetos como uma almofada, um caminho de mesa, uma luminária e onde mais a sua criatividade permitir. São muitas as possibilidades. E agora, vamos para a lista de materiais. Para a confecção deste projeto, nós iremos utilizar os seguintes materiais: tesoura, fita métrica para medirmos os fios, agulha e linha de costura para fixação do pompom, 16 fios do barbante 48 fios no tamanho de 4 metros, pode ser substituído por um cordão de 5 ou 6 milímetros, barbante 24 fios na cor de sua preferência, 2 cabos de 2 metros para os detalhes do ponto correntinha e mais 30 fios no tamanho de 8 centímetros aproximadamente para o pompom e uma cavilha de 35 centímetros. Agora nós vamos posicionar os fios na cavilha. É interessante que você apoie a cavilha em ganchos ou amarre em algum suporte com um pedacinho de barbante. Então nós vamos pegar o fio, juntar as duas pontas e encontrar o meio. Aí uma das formas de fazer a laçada inicial é assim: você posiciona essa ponta por trás da cavilha, vem com as duas pontas, passa por dentro, corre todo o fio e ajusta. Você tem a laçada inicial. Outra forma, que na minha opinião é mais prática, porque não tem a necessidade de você correr o fio todo, você junta as pontas, encontra o meio. Aí você vai posicionar o seu dedo indicador e polegar e vai pinçar e trazer para dentro, formando uma alça. Aí essa alcinha você vai posicionar na cavilha e puxar. Tá feita a laçada inicial. Vou repetir o procedimento para fixar. Junta as duas pontas, encontra o meio do fio, posiciona dedão e indicador, pinça, traz para dentro formando uma alça, coloca na cavilha e ajusta. Com isso, nós posicionamos os nossos 16 fios. E aí, agora vamos ajeitar aqui para dar início à próxima etapa. Agora, nós vamos executar o nó festonê. O nó festonê, você precisa de um fio que sempre será o guia. Então, essa primeira perninha, a gente vai utilizar ela como o guia. Então, você vai posicionar aqui, você vai pegar o segundo fio e você vai passar por trás e depois por dentro. O nó festonê, ele se completa quando você fizer 2 vezes esse procedimento. Peguei o fio, ó, o meu fio guia eu nunca solto ele. Peguei o fio, passei por trás e por dentro. Puxo e ajusto. Então, aqui eu completei o meu primeiro festonê. E vou seguir fazendo com todas as perninhas. Passo por trás, por dentro e ajusto. Passo por trás, por dentro e ajusto.
Pego a perninha, passo por trás, por dentro e puxo. Passo por trás, por dentro e puxo. Bom, cheguei aqui na última, vou fazer a mesma coisa, passo por trás, puxo, passo por trás, por dentro e puxo. Então, finalizei a nossa primeira carreira de festonê. A gente ajeita, vê se precisa dar uma arrumada. Tá feita a nossa carreira de festonê. Agora, nós vamos para o detalhe do ponto correntinha. Vou pegar o meu fio, junto as duas pontas, encontro o meio. Vou posicionar em 2 fios, passo por trás e venho, passo por dentro, corro todo o fio e dou uma laçada. Pego 2 fios, passo por trás, aí eu abro ele aqui, puxo e posiciono para frente. Pego 2 fios, passo por trás, entro aqui no meio e puxo. Pego 2 perninhas, passo por trás, entro aqui no meio e puxo. Pego 2 perninhas, passo o fio por trás, abro aqui no meio, trago os 2 fios e ajusto. E assim eu vou fazer pelos 16 fios. Agora aqui, na última, mesma coisa. Eu abro, passo no meio e ajusto. Aí, essas 2 perninhas, depois nós vamos arrematar ela aqui atrás. Por enquanto, a gente vai deixar ela aqui, certo? E vamos dar início a outra carreira de festonê. Então, como a primeira carreira de festonê nós fizemos da esquerda para a direita, essa nós vamos fazer da direita para a esquerda. Então, eu pego a última perninha, será o meu fio guia. Então, essa será meu fio guia. E aí, eu vou passar essa por trás. E ajustar. Passo por trás e ajusto. Qual a razão de fazer alternado, né? Primeiro veio pra cá e agora no sentido contrário, né? Da direita pra esquerda. Porque o festonê, se eu trabalhar mesmo sentido, eu vou trazendo o trabalho para diagonal. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique alinhado. Então, eu venho fazendo o festonê, ajusto. Então, ó, pego de lá, de trás, dou a volta, enfio na laçada e ajusto. Enfio na laçada
e faço o ajuste. E eu vou fazer até terminar a fileira. Agora, nós vamos dar sequência ao diagrama do desenho do coelho. Então, nós vamos reservar a primeira, segunda, terceira e o quarto fio. E vamos começar com os 4 seguintes. Então, o nó quadrado ou nó plano, ele consiste em deixar 2 fios aqui no meio. E nós vamos trabalhar com os fios laterais. Eu costumo dar início com o fio da esquerda, onde eu formo o número 4. Então, eu vou passar o fio da esquerda sobre os 2 fios centrais, venho com o fio da direita, passo por cima, saio com ele aqui atrás e puxo para frente. E levo até em cima. Agora, eu vou fazer a segunda parte do nó quadrado. Eu vou pegar o fio da direita, vou passar sobre os 2 fios centrais, vou formar um P. Vou pegar o fio da esquerda, passo por cima, saio por trás e puxo aqui na frente. Levo até lá em cima. Fiz o primeiro nó quadrado. Agora, eu vou fazer o meu segundo nó quadrado. Eu vou pegar 2 fios aqui da sequência, com 2 fios aqui dessa perninha do nó que nós fizemos. E vou fazer um nó aqui embaixo. Então, eu deixo 2 fios centrais, faço meu 4, passo o fio da direita por trás e saio aqui na frente. E levo até onde eu quero. Agora, eu faço o meu P, passo o fio da direita, da esquerda por cima, saio aqui atrás e puxo aqui na frente. Agora, eu vou pegar mais 2 fios aqui da sequência, com mais 2 fios da perninha deste segundo nó, e vou fazer o meu terceiro nó. Percebam que, como eu sempre começo o meu ponto quadrado da esquerda para a direita, essa alcinha, ela sempre vai ficar aqui nessa posição. Então, se vocês optarem por começar com o fio da direita, sempre dê início com o fio da direita. E se vocês optarem, como eu gosto, de fazer com o fio da esquerda primeiro, todos os pontos devem ser no mesmo sentido. Vou pegar 2 daqui, com mais 2 daqui, e vou fazer mais um nó quadrado. Vou pegar mais 2. E vou fazer mais um nó quadrado. Percebam que é interessante não tensionar os fios daqui de cima,
porque senão vai ficar repuxado o trabalho. Então, vocês têm sempre que deixar os fios no sentido reto. Se ficar tensionado, desmanche e faz de novo. Esse diagrama, ele é simétrico, ou seja, o que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente também vai fazer 5. Tenho nas 4 seguintes. E vou fazer o meu nó quadrado. As perninhas do ponto que eu acabei de fazer, com 2 fios da sequência, e vou fazer mais um nó quadrado. Que esse aqui serão as orelhinhas do nosso coelho. Pego mais 2, com 2 perninhas do outro nó, e vou fazer o meu quarto nó, descendo aqui na diagonal. E agora o quinto nó. Na diagonal. Agora, nós precisamos unir essas duas orelhinhas. Então, eu vou pegar, que vai ser o topo da cabeça do coelhinho. Vou pegar 2 desse ponto, com 2 desse ponto, e vou formar um ponto aqui. Aí, vocês estão se perguntando, ah, mas você decorou o desenho? Não, gente, a gente vai seguindo um diagrama. Que é um esqueminha já com os pontos. Bom, agora eu vou fazer uma sequência de pontos aqui no topo da cabeça dele, que já é a orelhinha e uma parte da cabeça. Então, eu vou pegar 2 perninhas daqui, com 2 perninhas desse ponto, e vou fazer um ponto aqui embaixo. Pego 2 dessa, que eu acabei de fazer, com 2 desse, e vou fazer mais um ponto. Pego 2 perninhas desse ponto, com 2 desse, e vou fazer outro nó quadrado aqui. Duas desse, com 2 desse aqui, e vou fazer outro nó quadrado. Perceba que ao chegar aqui, esse ponto alinhou com esse. Agora, eu vou fazer desse lado. Pego 2 perninhas daqui, 2 desse outro ponto, e vou criar um novo ponto aqui. Pego 2 desse que eu acabei de fazer, com 2 do de baixo, e vou fazer um outro ponto. Fazendo dessa forma, percebam que o ponto ele fica reto, porém no sentido diagonal, né? Porque eu estou usando dois fios do ponto que eu acabei de fazer com 2 fios do ponto de cima. Agora, nós vamos começar a trabalhar o formatinho da cabeça do coelho.
Então, eu vou pegar essa perninha daqui de cima, mais essa perninha, e vou fazer um ponto aqui. Vou pegar duas, com duas desse ponto do meio, e vou unir. E vou ter um nó quadrado aqui. Ao final dessa carreira, eu vou ter 4 pontos. Então, observe que nessa eu fiz 3 e agora aqui eu vou fazer 4. Para que o desenho fique bonito, a gente tem que manter o alinhamento dos pontos. Bom, como não tem mais perigo de confundir, eu posso descer essas perninhas aqui que eu tinha separado no começo. Agora, nós vamos fazer 5 pontos aqui. Então, eu vou pegar duas perninhas desse último ponto que eu fiz aqui, com duas perninhas daqui de cima, e eu vou fazer um ponto aqui. Agora, eu vou pegar duas desse. E mais duas, vou deixar 2 no centro. E vou fazer mais um nó quadrado aqui. No total dessa carreira, serão 5 nós. Com isso, finalizamos mais uma carreira. Percebam que o ideal é que eles fiquem alinhados e sem estar repuxados, né? As alças aqui não podem estar repuxadas. Então, a gente tem que estar sempre verificando, observando como que tá ficando. Na próxima carreira, eu vou seguir essa daqui de cima de 4. Então, eu vou pegar 2 daqui, com esses 2, ignoro esses 2 primeiros aqui, e vou fazer um nó quadrado aqui. Agora, nós vamos aumentar de novo. Então, nós vamos usar esses 2 e os 2 daqui. E vamos fazer mais uma carreira com 5 pontos.
Para quem já tem algum conhecimento de macramê, pode até acelerar o vídeo, né? E dar um print da parte em que aparece já o diagrama completo do coelho e ir só acompanhando. Para quem tem maior dificuldade, é melhor ir assistindo e fazendo junto. Que nós vamos passar aqui por todas as carreiras. No total são 26 carreiras. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de 4. Já formando praticamente o pescocinho do coelho. Agora nós vamos tornar a aumentar um ponto em cada lateral, que nós já vamos estar trabalhando o comecinho do corpinho do coelho. Sempre lembrando que é importante ter a mesma atenção na hora de dar o nó, né? Na hora de apertar a linha aqui, para que os pontos não fiquem repuxados, né? Um mais que o outro. Eles têm que ter mais ou menos a mesma tensão na hora de ser confeccionado. Agora nós vamos aumentar mais um ponto. Então, nós vamos pegar duas perninhas daqui, com as duas perninhas daqui de cima, e vamos fazer um nó quadrado aqui. Que agora a gente vai começar a trabalhar o corpinho do coelho. Agora, mais uma vez, nós vamos aumentar mais um ponto. Então, nós vamos pegar essa linha daqui de cima, essas duas daqui de cima, com essas duas do ponto que a gente acabou de fazer aqui, dessa fileira, e vamos fazer mais um ponto aqui.
Então, ó, desse lado, a mesma coisa. Vou pegar o fio de lá de cima, vou juntar com a última perninha aqui e vou fazer um nó quadrado. Mantenho o alinhamento e atenção para não ficar nem bambo e nem repuxado. Agora, nós vamos pegar esses dois fios daqui de cima, com os dois daqui do último ponto, e vamos fazer mais um nó quadrado aqui. Vamos ter mais um aumento na lateral. Então, aqui, com as duas perninhas desse último ponto que eu dei aqui, com as duas de lá de cima, e vou fazer mais um aumento. Eu sempre tenho que observar isso, se tá ficando alinhado e se não tá ficando bambo, né? Bambo aqui e alinhado aqui embaixo. Agora, nós vamos decrescer um ponto. Então, ao invés da gente continuar aumentando aqui, a gente vai fazer um pra dentro. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou pegar as duas perninhas do último ponto que eu fiz, com esse, e vou fazer um ponto quadrado aqui. Agora, eu vou fazer mais uma carreira acompanhando essa aqui de cima.
Agora, finalizamos mais uma carreira. Agora, nós vamos pegar os dois últimos fios aqui, vamos vir aqui embaixo, naquele mesmo jeitinho de não tensionar, né, pra ficar torto, e vamos fazer um nó quadrado. Então, eu seguro aqui esses dois fios, né, pra eu poder ter a noção que eles vão ficar retos. E aqui eu dou sequência à carreira. Então, deste lado, mesma coisa, vou pegar os dois fios de aqui de cima, vou trazer aqui, seguro meu fio do meio e vou fazer o nó quadrado. Procurando tensionar na medida certa, para ele não ficar nem frouxo, nem torto. Continuando, nós vamos fazer mais uma carreira de nó quadrado, dispensando as duas primeiras perninhas. E aí, a gente vem fazendo essa carreira de nó quadrado.
Agora, a gente vai diminuir mais uma carreira. Então, nós vamos pegar, vão ficar 4 cabos aqui. E a gente, então, vai começar com os 4 seguintes. Já essa próxima carreira, nós vamos dispensar os 2 primeiros cabos e vamos trabalhar com os 4 fios seguintes. E vamos fazer o nosso nó quadrado. Então, veja que vai ficar alinhado com a carreira de cima. Agora, as próximas carreiras serão sempre decrescentes. Eu vou voltar a deixar 4 e vou unir esses 2 pontos, formando um ponto aqui embaixo. Então, a partir dessa fileira, nós vamos contar 5 fileiras decrescentes. Nós estamos, então, entrando na terceira.
Então, essa será a nossa última fileira, totalizando 1, 2, 3, 4 e aqui o quinto ponto. E na horizontal serão 3 pontos. Finalizamos o corpinho do coelho com 3 nós quadrados. Essa é uma visão total do desenho do coelho. Agora, nós vamos finalizar o trabalho com uma carreira de nó festonê, depois o nó corrente e novamente uma de festonê. Então, lembrando que a primeira que nós fizemos, nós começamos da esquerda para a direita. Depois, nós fizemos a segunda de festonê da direita para a esquerda. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda, que vai ser o meu fio guia. Vou medir aqui mais ou menos a altura que eu quero, que é rente, é o último ponto, a última carreira de nó quadrado. Vou segurar aqui, vou pegar o meu segundo fio, vou passar por trás e sair pela frente. E ir lá naquele cantinho. O nó festonê, ele só se completa quando eu dou a segunda laçada. Então, eu venho por trás, passo no meio e ajusto lá no cantinho. Para quem ainda tem dificuldade, é interessante prender o fio com uma fita crepe, né? Então, deixar próximo de uma parede ou da mesa e prender com a fita crepe, que ajuda bastante. Então, aqui agora eu vou seguir a sequência. Tem que tomar cuidado para ele não ficar torto, né? Então, por isso que é interessante tá sempre medindo para ver se tá saindo na altura desejada.
Bom, agora nós vamos para a fileira do nó correntinha. Relembrando, você vai achar o meio, vai colocar, separar 2 fios, passar por trás e dar uma laçada. E vai ajustar. Vai passar por cima, por trás, abre aqui o meio, passa as 2 pontas e ajusta. Pega 2 fios, passa por trás, aqui no meio. E ajusta. E assim sucessivamente. E aqui o último ponto, depois nós vamos finalizar aqui atrás. Então, nós vamos para a última carreira, que é o festonê, agora vindo da direita para a esquerda, e esse primeiro fio aqui será o meu fio guia. Então, eu vou pegar o segundo fio, vou passar por trás e sair na frente. Passar por trás e sair pela frente. Aqui eu só vou enfiar aqui, para ele não ficar atrapalhando aqui.
um geral para vocês terem uma noção de como que ele ficou. No horizontal eu não consigo enquadrar porque ficou bem grande. E vamos cortar a franja. Vocês vão observar que os fios embaixo terminaram de vários tamanhos, né? E o nosso painel aqui, ele ficou com 35 por... Vamos medir aqui um tamanho que fique legal. A gente pode deixar com 75, 35 por 75. Então, eu vou medir até 75. Vou colar uma fita crepe para eu ter base e vou cortar ele. Então, o próximo passo é alinhar bem os fios. Eu medi o tamanho de 75 centímetros de comprimento. Marquei onde eu vou cortar a franja com a fita crepe. E aí, agora, é só finalizar. Esses fios que sobram, a gente jamais joga eles fora, a gente guarda, porque dá para utilizar em outros trabalhos, como confecção de folhas e até pequenos outros trabalhos, porque aqui vocês vão observar que sobra fio de todo tamanho. Então, aqui eu retiro a fita crepe. E para ficar bem legal o acabamento, a gente vai dar uns tapinhas assim no final do fio, que ele mesmo vai dar uma desfiadinha e fica com um ar mais rústico, mais natural do fio, né? Não fica aquela coisa toda certinha. Então, aqui ainda falta a gente esconder esses fios lá atrás e confeccionar o pompom que nós vamos colocar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para esconder aqueles fios do nó correntinha. Então, vocês vão usar um barbante ou uma fita, uma linha auxiliar mais fina. Aqui eu tô usando uma fita bem fininha, mas poderia ser um barbantinho. Aí, nós vamos usar o verso com auxílio de uma agulha, né, de crochê. A gente vai aqui no verso do festonê. Vamos trazer essa linha, que ela vai ser a nossa auxiliar. Vai fazer essa laçadinha, vai colocar a pontinha do fio aqui. E vai puxar. Vê que como o ponto é bem justinho, você tem que ir ajudando para a linha poder vir.
agora eu vou repetir o mesmo procedimento com a outra ponta. Ah, por que que já não faz as duas junto? Porque como é grosso, ela não corre, ela não vem. Então, a gente tem que fazer uma por vez. Torno a laçar aqui a minha linha auxiliar. Prendo a pontinha. E venho trazendo. E agora é só cortar esse pedacinho. Se quiser, pode pôr um pinguinho de cola, mas eu acredito que não há necessidade, porque como é um painel, não vai se desfazer, você não vai ficar lavando ele toda hora. Se fosse uma outra peça que precise ser lavada mais vezes, aí eu aconselho a colocar um pinguinho de cola. E, ó, ficamos aí com a frente, o acabamentinho perfeito, e atrás não fica aquele monte de fio sobrando, fica tudo escondidinho. Repete esse procedimento na carreirinha de baixo. Bom, agora nós vamos trabalhar a confecção do pompom. Então, eu separei aqui 10 montinhos de 10, 3 montinhos, né? De 10 fios, aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Mas isso aqui não foi que eu cortei, tá, gente? Isso eu tinha, que são sobras de outros trabalhos. Mas aí, vocês, se forem cortar, pode cortar todos em tamanho de 8 centímetros, que dá pra fazer um pompom bem legal. Então, por que eu separo em montinhos? Porque fica mais fácil pra montar o pompom. Então, eu vou vir com a minha agulha, vou basear mais ou menos o meio, e vou dar início ao primeiro montinho. Então, eu vou espetando no meio. Não precisa medir, você vai mais ou menos baseando aqui o que seria o meio do fio. Dá uma volta, vai prender aqui, vai costurar algumas vezes, pra lá e pra cá, pra ficar bem firme. Dá um nozinho. E reserva. Aí, vocês vão fazer esse mesmo procedimento com os outros 2 montinhos. Então, após fazer as nossas mechinhas, a gente vai desfiar esse barbante. Você pode fazer com o auxílio de um pente ou dessa escovinha que você encontra em pet shop. Ela chama rasqueira. Então, eu gosto de usar a rasqueira, eu acho ela mais prática. Mas se você não tiver, também dá pra fazer com um pente, tá?
É só você ir passando e aí você vai desfiar todinho o barbante. Faz de um lado, faz do outro. Que a gente precisa soltar essa trama toda aqui do barbante para ele ficar bem soltinho. Aí, vocês podem estar se perguntando assim, ah, mas se eu tiver aquele objeto que faz já o pompom, que a gente já prende o pompom, ótimo, pode usar. Ah, mas eu sei fazer o pompom de outro jeito. Faça, então, do jeito que você já tá acostumado. Esse aqui é o jeito que eu faço pra aproveitar os meus restinhos. Aí, vocês vão observar aqui que um ficou com... Eu fiz com os cabinhos um pouco maiores e os outros dois com os cabinhos menores. É porque eu vou colocar, como eles... aqui eu aproveito, então são vários tamanhos, eu vou colocar esse maior no meio. Mas a gente vai recortar, vocês vão ver que recorta até fazer o formato... redondinho, né? Bom, desfiados, então agora a gente vai pegar a agulha e unir. Então, a gente vai escovar até ficar bem certinho. Segura aqui no meio. Escova para um lado, escova para o outro. Vai formar 3 chumacinhos. Limpo a minha rasqueira. Aí, agora, nós vamos unir essas 3 partes. A gente vai unir assim. Feito isso, eu vou posicionar assim na minha mão e vou começar a cortar os excessos. Pode ver, ó, que ele ficou bem descabelado. Então, eu venho com uma tesoura boa, né? Tem que estar com corte bom a tesoura, senão você não consegue. Vai ficar mastigando, mastigando e não vai conseguir.
Você vai tirar todos os excessos do seu pompom. Então, as beiradas, a gente pode fazer mais curta. Que dá um efeito legal. Se achar que ficou muito grande, né, pode ir diminuindo. Aqui eu acho que eu vou tirar um pouco mais nas laterais. Feito os cortes, uma chacoalhadinha para tirar os pelinhos, tá pronto o nosso pompom. Que na verdade esse é um meio pompom, né? Porque como ele vai ser fixado na peça, então ele depois ele vai ficar assim, né? Se fosse para ser um pompom inteiro, aí nós teríamos que fazer o dobro do que nós trabalhamos aqui. Então, seria aproximadamente 60 fios. Agora, é só, com essa linha que sobrou aqui, fixar no meio da peça. Bom, agora a questão é onde a gente vai fixar esse pompom, né? Que vai representar o rabinho do coelho. A gente tem que escolher, então, o ponto do meio, né? Encontrar o meio, que no caso aqui da nossa peça seria esse, e a altura é aproximadamente entre o segundo ponto e o terceiro. Então, nesse meio aqui. Nós vamos fixar ele aqui, com pontinhos de costura lá no verso. Então, nós vamos apoiar nesse ponto, nesse ponto, nesse. Então, aqui eu virei o nosso trabalho, né? Então, eu mostrei aqui pra vocês que você conta 1, 2, entre o segundo e o terceiro. Aí, nós vamos fixar nesses 4 pontos. Então, eu passo lá no pompom e passo no barbante. Prendo lá no pompom, no meio do pompom, e prendo aqui no meu barbante. Aqui a linha ficou um pouco curta, mas deu pra fazer. Se quiser, pode pegar mais um pedaço de linha e dar mais alguns pontinhos se achar que vai ficar frouxo. Aí você vai falar, nossa, ficou tudo amassado. Gente, só dá um tapinha, dá uma mexidinha aqui que o pompom volta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.